Som. Louvamos ao nosso Deus, irmãos, pela bênção de estarmos juntos de novo, já pela palavra do Senhor. Nós estamos na quarta-feira, irmãos, estudando sobre a saga dos servos de Deus na Babilônia. E estamos falando sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego. E como nosso irmão Marcos disse, essa semana que vem é uma semana decisiva para a história política do Brasil. E nós temos um único tópico na quarta-feira. E é mostrando que quando o povo de Deus vive de uma maneira coerente com o seu Deus, faz diferença. A gente tem a mania de achar, irmãos, que precisamos de quantidade. Nós não precisamos de quantidade. Porque naquela palavra do Dr. Samuel Doctória, que ele diz, eu e Deus somos a maioria. Nunca essa palavra deixou de ecoar no meu coração desde quando eu a vi, há muitas décadas atrás. E a gente fica pensando, não, eu preciso de muita gente. Não é muita gente. São pessoas comprometidas com Deus que faz a diferença. Porque na realidade, não somos nós. É Deus que faz. Sadraque, Mesaque e Abdênego deram, no momento que Deus quis usá-los, uma balada no Império Babilônico. Não pensem vocês, era um Império Babilônico. Quiser saber mais, leia história secular. Você não precisa ler história bíblica para saber quem é o Império, quem foi o Império Babilônico. Então, naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abdênego, quando foi o momento de Daniel agir, e ele ficou na corte para influenciar aquele imperador, Deus também agiu sobre ele. Então, quarta-feira, nós teremos um momento aqui com esse pequeno grupo de quarta-feira. Se você quiser participar, venha, porque nós vamos estar só com um tópico, que eu não vou adiantar, até porque é surpresa, né? Então, venha e nós vamos trabalhar. Falamos sobre a fé na quarta-feira passada. Uma preocupação que a igreja deve ter é essa confiança em Deus. Porque Jesus diz que, porventura, achará fé sobre a terra quando o Filho do Homem voltar. Ou seja, há uma possibilidade dessa fé bíblica. Não é fé para resolver os meus problemas. Não é achar que Deus é um supermercado, um banco 24 horas. Mas é uma fé que move realidades de Deus em direção às pessoas e nações. É dessa fé que Jesus estava falando. É uma fé prática, não é a fé salvífica. É uma fé prática, minha e sua, enquanto andamos. Então, nós vamos, na próxima quarta-feira, termos aí um tempinho já, inclusive, ouvindo o desafio do nosso irmão. Mas já era intenção de fazer isso devido às implicações da semana. Essa semana, de fato, é a mesma leitura. Vai ser uma semana muito importante para o nosso país, não é? E para aquilo que Deus quer fazer. Eu não estou muito preocupado do que vai acontecer. O que é a minha oração e a minha preocupação é que Deus faça aquilo que Ele já está em processo de fazer. Então, eu não ligo muito para que os métodos, a maneira como Deus faz. Eu só sei que Ele está fazendo. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, e orarmos mais uma vez. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela bênção
e o privilégio que nós temos de termos o Senhor como nosso Deus. Um Deus que é soberano, absoluto, sobre toda a história humana. Deus da história. Muito obrigado, Deus, que não há nenhuma folha que caia sem o consentimento e a supervisão, a gestão do Senhor com relação a isso. Por isso, ó Deus, essa semana será uma semana decisiva para o nosso país. Mas nós queremos reafirmar aquilo que temos particularmente aquietado o nosso coração diante do Senhor. Haja como o Senhor sempre agiu, trazendo à luz a injustiça e punindo-a, e evidenciando a justiça, para que possamos ser um país justo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós, enquanto servos do Senhor, filhos do Senhor, família do Senhor, nós nos colocamos de fato na brecha e intercedemos por essa nação. Que o Senhor mova os corações, porque a tua palavra diz que o coração do rei nas tuas mãos é como ribeiros de água, o Senhor conduz para onde o Senhor quer. Os plebeus também, ó Deus, os corações dos plebeus estão nas tuas mãos. Que o Senhor dirige-os de acordo com o teu querer e o teu projeto. Obrigado, Deus, pela bênção de podermos estar aqui nesta manhã. Obrigado por sermos movidos pelo teu Santo Espírito para esse compromisso nosso com o Senhor, para esse encontro especial do Senhor conosco. Obrigado, Deus, por fazer parte dessa agenda de hoje. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estão conectados conosco via internet. Que o Senhor abençoe a cada um também. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero hoje terminar a última etapa, o último módulo da nossa série Contentamento. E assim como todo o estudo, ele tem eu costumo falar, uma espinha dorsal. Mas hoje, como eu vi a transposição do Rio São Francisco, a parte da reportagem, há um leito, um fluxo contínuo e tem os seus afluentes. Então, qualquer área que pegarmos, é assim que acontece. Quer dizer, nós temos uma espinha dorsal que obrigatoriamente nós temos que passar por ela, e aí tem as suas afluentes, as suas variantes, que a gente vai caminhando de acordo com as nossas necessidades. O que nós fizemos sobre contentamento foi exatamente dar esse leito, essa espinha dorsal, esse conhecimento primário para os irmãos, com algumas variantes. As variantes que eu achei que eram importantes nós entrarmos nela, até para encher um pouquinho mais o nosso rio, não é? Para dar mais volume de água e assim ser um pouquinho mais com fluidez, passar as nossas vidas, eu fiz. Mas eu deixei a espinha dorsal, e eu queria que nós pudéssemos recordar isso juntos. Porque, como eu disse na quarta-feira, e tenho repetido isso sempre, e os irmãos da pedagogia sabem disto, há um princípio na pedagogia que diz: só há ensinamento quando há aprendizado. Se eu não aprendi, então das duas uma, eu fiz
pouco caso do que foi me passado, que na maioria das vezes é isso que acontece. Eu ouço, entra no ouvido e sai no outro, eu não dou guarida, eu não dou lugar a esse aprendizado, a isso que está sendo passado. Ou então a pessoa que ensinou mal. Né? Então, das duas, uma. Ou nós não fizemos caso, não consideramos o que nos foi dito, ou quem ministrou de uma maneira que não teve como aprender, e aí nós não aprendemos. Então eu queria conversar com os irmãos, antes de dar continuidade e terminar esse estudo, qual é a primeira escada para o que eu aprendi com relação ao contentamento. Onde eu começo? Todo aprendizado tem um começo. Todo ele. Por exemplo, se eu quero ser bom em matemática, a minha professora de matemática, a Maria Inês e a Maria José, que foram as minhas duas professoras fantásticas de matemática, elas diziam o seguinte: aprenda tabuada. É o básico. Eu preciso, para aprender matemática, para qualquer área da matemática, e depois da física, e depois da quântica, eu preciso saber multiplicar, eu preciso saber tabuada. Esse é o primeiro passo. Para cirurgia, seja ela geral, seja ela odontológica, qualquer uma, eu preciso saber anatomia. Por isso, os primeiros anos de odontologia, de medicina, se dá anatomia. Esse é o primeiro passo. Para teologia, eu aprendo exegese, hermenêutica. Aliás, eu preciso aprender o grego e o hebraico primeiro. Depois eu aprendo a ciência da interpretação. Depois eu aprendo homilética, como trazer isso para o público, para as pessoas. Como estudar lá em casa e trazer para vocês. É o básico. Se eu não aprender isso, eu não vou trazer essa realidade. Nenhuma, nem cirúrgica, nem matemática e nem prédica. Qual que é o primeiro aprendizado do contentamento? Onde eu começo? Hein? Pode falar alto. Hein? Relacionamento com Deus. Mas esse vai mais lá na frente. Tem um primeirinho aqui, ó. Que é o que vai me chocar. Primeira coisa. Choca. Tabuada não é fácil, irmãos. Eu me lembro de andar na rua vendendo picolé, decorando tabuada. Não é fácil. Descontentamento é pecado. Primeira coisa que eu preciso saber. E aí, nós pegamos as variantes como por que isso. Eu não vou entrar nelas, estou falando da escada, da espinha dorsal. Ser descontente, eu estou pecando. Toda vez que eu estou em descontentamento, eu estou em pecado contra Deus. Primeira coisa. Qual que é o segundo degrau? Hein? Não, é ir lá na frente. Contentamento não é natural. Ou seja, você não nasce com esse negócio. Não nasce. Eu não amanheço, aliás, não nasci com esse negócio no coração. Eu estou completando, eu estou com 58 anos de idade e é uma batalha sobre isso. Eu tenho um punhado de coisas
realidades da história da minha família, genética, favorável ao contentamento, mas ainda assim é uma luta diária com o contentamento, para estar contente. Então não é natural. Primeiro é pecado, descontentamento é pecado. Segundo, contentamento, ninguém nasce com isso. Ele não é natural. Logo, terceiro degrau, ele precisa ser aprendido. E é aqui, irmãos, que está a nossa dificuldade. Nós precisamos aprender contentamento. E eu quero colocar para os irmãos, ampliar isto. Claro que o estudo tem mais de 2 meses, nós estamos caminhando nisso. Tem muitas outras coisas que você pode colocar aí para alicerçar a sua caminhada. Mas eu quero colocar 6 passos para uma vida de contentamento, segundo o apóstolo Paulo, aquele que nos diz que aprendeu o contentamento. Como é que a gente vai aprender o contentamento? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,6, alguém poderia abrir aí e ler? E Filipenses 4, 11 e 12, que é nosso texto básico. Filipenses 4, 11 e 12 é o nosso texto básico, é o que surgiu toda a discussão a partir do estudo do Vinícius Doria. Lembre-se, irmãos, que o que eu estou fazendo é exatamente ampliando aquilo que o Vinícius Doria fez na sua série aqui na Escola Dominical. Foi a partir de ouvir o Vinícius que houve um start no meu coração para fazer esse estudo com os irmãos. 1 Timóteo 6,6, pode ler. Olha aí. Então, grande, o quê? Fonte de lucro, de ganho. Palavra lucro aí é ganho. Grande fonte de ganho é a piedade com contentamento. Então, Paulo está dizendo que isso é uma boa. Então, a gente que está movido por ganho, então, se você quer ganhar na área espiritual, aqui está uma fonte fantástica. Piedade e contentamento. Caminhada com Deus e contentamento. Vida espiritual historificada de segunda a segunda e contentamento. Caminhada com o Senhor, expressão, exteriorizar uma realidade devocional interna com as pessoas, com a vida e contentamento. Isso é uma fonte de lucro, de ganho. Isso é muito bom. Filipenses capítulo 4, 11 e 12. Irmãos, eu fico pensando assim, tem hora que eu fico pensando, e Paulo vai ser um dos irmãos que eu vou querer conversar um pouquinho na eternidade. Porque Paulo, o discernimento espiritual de Paulo, ele é fantástico. Ler Paulo, irmãos, assim, é mergulhar numa profundidade espiritual quase que inalcançável por cada um de nós. Mas vocês já pensaram, eu e vocês, vivendo sem nenhuma preocupação com aqui e agora, se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou com dor, se eu não estou com dor, se há sofrimento, se não há sofrimento. Vocês já imaginaram o que a gente poderia produzir para o reino de Deus?
É assim que Paulo está dizendo que ele vive. Eu estou contente em qualquer situação. Ele aprendeu isso. Então, como aprender isso, irmãos? Primeiro passo para aprender isto é aprender a dar graças em todas as coisas. Todas elas. Isso, irmãos, não é fácil. Em todas as coisas. Paulo aprendeu a dar graças em todas as circunstâncias. E Paulo sabia que esse aprendizado era algo muito especial para se aprender contentamento. Esse é um passo para se aprender contentamento, é a escola do contentamento, é o poder dar graças por todas as coisas, e Paulo exorta a todos a igreja, pode ler Paulo. Vez e outra, Paulo está colocando a questão de dar graças, e ele está dizendo, eu dou graças a Deus por vós. Então Paulo impregnou na sua vida, ensinou às suas ovelhas a serem gratos. Não é quando está dando a festa, irmãos, de contentamento, de formatura, de ter conquistado um carro, uma casa. É todo o tempo, para todas as coisas. Aquelas que eu entendo e aquelas que eu não entendo, aquelas que eu não entendo na maioria das vezes. Gratidão, irmãos, é muito mais do que eu ter vontade de agradecer, mas é uma obediência à palavra de Deus. Eu preciso ser grato. Não importa se chova, se faz sol. Agora, o problema nosso é que nós damos ênfase à gratidão só para aquelas coisas que me agradam. Só por aquelas coisas que eu acho que é bom para mim. Então eu preciso ser grato por todas as coisas. Eu preciso desenvolver isso. Isso é um aprendizado. E aprendizado leva tempo, irmãos. Aprendizado leva tempo, porque não é natural isso. Então, se não é natural, então vai ser difícil aprender. Vai ser difícil aprender a disciplinar a fazer isso. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,18. Em Efésios 5,18. Olha que joia para guardar um processo mnemônico aqui. Já foi colocado de propósito. Primeira Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,18. Pode ler Tessalonicenses. Ó, meus irmãos, aqui que está o cerne da coisa. Ele não está dizendo assim, ó, dê graça quando você sentir vontade de fazer. Não. Dê graças, porque esta é a vontade de Deus para com todos vocês. Eu posso não entender. Eu posso até não saber explicar aquilo que está acontecendo, mas eu tenho que dar graças. Por exemplo, essa semana eu fiquei extremamente triste. E eu sei porque a vida ela não é fácil para ninguém. Mas existem determinadas pessoas que elas trocam 6 por meia dúzia todo dia. E numa expressão mais assim, vende o almoço para comprar a janta. Ou seja, o que elas fazem dentro de um planejamento que é continha de vencer o mês. E a maioria dos brasileiros está fazendo isso. Mas a Norma, essa semana, bateu o carro.
A Norma, os irmãos sabem quem é a Norma. A Norma era membro dessa igreja, casou com o Cidinho, irmão do irmão Antônio, e foi, claro, ela acompanhou o esposo é da Igreja Batista, ela está hoje na Igreja Batista. Ambos são da Igreja Batista. Ela bateu o carro, atrás de um carro, que bateu no outro carro, que bateu no outro carro. E o carro dela não tem seguro. E só um dos 3 carros tem seguro. Então, irmãos, imagina, o Cidinho é pedreiro. Está lá no Pastor Alexandre, fazendo escritório lá do Pastor Alexandre. A Norma, ela trabalha numa distribuidora de gás. Eu não sei quanto que eles ganham. Hoje eu sei quanto que o Cidinho retira por mês, porque sou eu que estou pagando isso. Eu não sei quanto que a Norma ganha, mas só o carro deles vai ficar em R$ 3.600. Amanhã ele vai levar o outro carro, um Gol, para que faça faça orçamento. E é o que bateu na traseira e o que bateu na dianteira, porque bateu no outro. O da frente é exatamente o que tem seguro. Agora, irmãos, como dar graças quando eles olham para o orçamento deles e precisam do carro? Eles moram lá no Paiol, vizinho do Samuel e da Linda. É uma ferramenta. Como meter o joelho em terra e dizer: Senhor, muito obrigado por esse acidente. Mas aí quando eu recorro para 1 Tessalonicenses 5,18, essa é a vontade de Deus para as suas vidas. Mas o freio... Irmãos, se Deus não quisesse que acontecesse, você teria mudado o freio. Mas eu já venho muito tempo sentindo esse negócio vibrando. Se você não foi na oficina, é porque não era para você ir na oficina. Ou eu concebo isso, irmãos, ou minha vida vai virar um desespero, de angústia, de culpa. Por que eu não fiz? Eu fui avisado antes, e às vezes eu sou avisado, mas eu não faço. Não dá tempo. Que interessante, eu tive um sonho ontem sobre... Mas eu não agi na manhã do outro dia. Por isso que aconteceu. Então a vontade de Deus, quando ela comprou o carro, graças te dou, Senhor, pelo carro. Quando roubaram a moto dela, graças te dou, Senhor, porque levou a minha moto. Da Norma, levou a moto. Da mesma Norma, levou a moto dela, roubaram a moto, e até hoje era o que ela economizava. O carro era para eles ir para o culto, para a igreja. Senhor, muito obrigado porque levou a minha moto. É disso, irmãos, que eu estou falando. Dar graças, aprender a dar graças em todas as coisas. E isso não vem natural, irmãos. A vontade é de dizer, achar um culpado. A vontade é dizer, Deus, o Senhor me abandonou, o que eu fiz? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, ao invés de derramar um coração de gratidão. Eu não, olha, irmãos, está doendo. Vai dar prejuízo, mas eu preciso de agradecer. Muito obrigado, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero te agradecer por antecipação, por aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida a partir disto. Deus sabe o final desde o princípio, irmãos. E essa maturidade que eu preciso ter para gerar contentamento. Eu preciso de aprender a dar graças em todas as coisas. E vou dizer para os irmãos, nem todas as coisas eu gostaria de dar graças. Mas a Bíblia me diz que esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
para convosco. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está nisso. Ainda bem que é isso, porque eu já sei o que é. Efésios 5, 18. Alto. O que ele está falando aí? Precisamos, se você continuar lendo, leia o 19 e 20. Irmãos, isso é fruto de alguém cheio do Espírito Santo. Ou seja, alguém que é movido pelo Espírito Santo de Deus. É quem abre o seu coração e canta. Abre o seu coração e agradece a Deus. Pessoa que entende que há um Deus que está coordenando isso. Há um Deus que está no jogo. É Ele que está mudando as peças do tabuleiro. Deus é que está mudando as peças do tabuleiro, irmãos. É fácil? Não é fácil. Não é uma escola fácil, irmãos. Contentamento é uma daquelas escolas do deserto, lá de Moisés. Não é fácil. Ou você começa a aprender logo, ou você não vai aprender contentamento. E a primeira coisa a fazer, aprenda a dar graças. Foi mandado embora? Dê graças. O senhor está doido, pastor? Dê graças. Bateu o carro? Dê graças. Roubaram a moto? Dê graças. Adoeceu o filho? Dê graças. O filho morreu? Dê graças. Bendito seja o Senhor, porque Ele o deu e Ele o levou. Bendito seja o seu nome. É dessa maturidade o contentamento. É disso, você quer conhecer mais de Deus, então comece a dar graças. Por tudo. Por tudo. Às vezes você está dando graça chorando, irmão, não tem problema. Vocês acham que Jó estava fazendo isso aqui numa boa? Não estava, os meninos dele morreram. Mas ele sabia que havia um Deus que ele precisava de honrar naquele momento. Não é fácil, mas é aprendível. Segundo passo, aprender a descansar na providência de Deus. Providência vem de previdência, vem de provisão, vem de prover. Então aprender a descansar que Deus é capaz de prover. Se realmente nós conhecemos a Deus, sabemos que Ele, Deus, está revelando a sua agência e o seu propósito na minha vida naquele momento. É a agenda de Deus que está acontecendo, irmãos. Se o Lula for ministro, problema da Dilma, porque essa é a agenda do Senhor. Para que eu não sei, mas é a agenda. Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus na vida dos seus filhos, ela é fantástica, irmãos. Por quê? Porque eu vou ser beneficiado enquanto servo e Deus vai ser glorificado. Veja como é fantástico, irmãos. Deus, na sua providência, Ele revela a sua agenda e o seu propósito em minha vida, de maneira que o seu plano se cumpra em mim.
e que eu seja beneficiado e que ele seja glorificado, irmãos. A providência de Deus é para isso. Para eu ser abençoado, beneficiado e Deus ser glorificado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus conjuntamente, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai fazer isso, irmãos. Isso é a providência de Deus. Eu não preciso, irmãos, me surpreender com as coisas que estão acontecendo, nem muito menos ser ingrato. Qualquer coisa que acontecer, Deus está no controle. O que eu preciso é meter o joelho em terra e dizer: muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado por isso. Se nós experimentamos dificuldades, enfrentamentos, nós sabemos que Deus sabe o resultado final desse negócio. Deus sabe o resultado final desse negócio. E Ele está nesse projeto. Então eu preciso confiar na providência de Deus. Deus está provendo. Ele está gestando essa realidade e manifestando, revelando a sua agenda e o seu propósito na minha vida. Ele não tem nada sem propósito, irmãos. Até as nossas besteiras transformam em esterco. Primeira Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Deixa eu deixar Paulo um pouquinho e pegar Pedro, para os irmãos entenderem que isso era uma visão do colégio apostólico, da igreja primitiva. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Quem achar pode ler. Bem alto. Irmãos, aqui Pedro está escrevendo para uma igreja que era comida por leões, cerrado no meio, e tinha todo o império perseguindo essa igreja. Essa igreja era 12 igrejas, perguntar: cadê o seu Deus, onde ele está? Como é que esse Deus permite que essa igreja sofra desse jeito? Por que essa igreja permite que essa pessoa está morrendo desse jeito? Paulo está escrevendo a igreja sofredora. Paulo está ministrando a uma igreja que de fato sabe o que é sofrer. Uma igreja que sabe o que é... Hein? Ó, Pedro. Escreve para uma igreja que sabe o que é sofrer. Sabe o que é padecer por amor a Cristo. Então, Pedro está dizendo: olha, há algo grande nesse negócio. Deus está se revelando. Aí a revelação maior vai ser quando vocês foram revelados com Ele. Paulo fala isso também, não é? Então, a providência de Deus, descanse, aprender a descansar na providência de Deus. Terceiro passo. Ah, como isso aqui é difícil hoje, irmãos. Aprender a se contentar com pouco. Aprender a se contentar com pouco. Paulo aprendeu a fazer isso. Isso foi uma escolha de Paulo.
Paulo aprendeu a contentar com pouco. Ele sabia que isso era importante para a sua vida. Paulo sabia que ele tinha algo muito maior esperando por ele. Que aqui, se ele tivesse o suficiente, e mesmo que ele não tivesse o suficiente, ainda assim, ele estaria contente. Nós somos uma geração que não consegue contentar com pouco. Quantas televisões tem na sua casa? Não precisa dizer não. E uma bela pergunta, para que isso? Para que isso? Só essa perguntinha. Quantos pares de sapato você tem em casa? Para que isso? Me diz, meu irmão, para que isso? E os celulares? Ó, deixei meu celular cair. Aliás, era um já. Simone, a Lívia usou. Aquele de abrir assim. Aquele que é só celular mesmo. Né? Então aí eu deixei ele cair e ainda assim eu estava usando ele. E aí ele pifou de vez agora. Simone disse, você quer? Pode escolher um aí. Por quê? Vem da Lívia, da Letícia, do cunhado, do sobrinho, tudo, vai dando, vai deixando lá. Aí eu escolhi um lá. Aliás, ela escolheu para mim um lá. Quantos celulares você tem em casa? A gente descarta as coisas simplesmente por descartar. O mundo, irmãos, ele está trabalhando a minha e a sua cabeça para sermos descontentes. Descontente com a mulher com quem você casou. Como é que chama aquele filme que nós começamos a assistir e não terminamos? A coisa boa é o tal de Netflix. Você começa a assistir o filme, deixa, depois você vai lá, assiste mais 10 minutos, aí depois você vai, assiste mais 10, ao que você vê, você já terminou o filme. É bom que você vai mastigando a coisa. Como é que chama, bem? É um filme que o camarada vai casar e todo mundo vai falar do casamento para ele. Aí no final, ele não sabe se vai casar mais. A propaganda, irmãos, é esta. Olha, esse negócio de ficar a vida toda com a mulher só, isso é palhaçada. Onde já se viu uma besteira tão grande desta? Que problema tem? Besteira todo mundo faz. Filiais. Isso é besteira. Sabe o seu carro? Seu carro já ficou velho. Você vai no mecânico e ele diz, não tem peça. Ele nem olha. O rapaz da vistoria me disse, um irmão que é crente aqui, perto do açaizeiro. Essa vistoria perto do açaizeiro é um irmão crente, é da igreja, da comunidade Cristo é Vida, alguma coisa assim. Aí ele estava dizendo, pastor, eu tinha aqui um funcionário que se chegasse um carro velho aqui, ele dizia, vou reprovar. Quer dizer, o cara nem via o negócio. Por quê? Porque eles já estão fazendo discriminação. Eu chego na Toyota lá e digo, senhor, eu queria uma peça aí da Hilux 2004. Ah, não tem mais. É velha. Na minha casa diz que aqui não é uma Hilux, é uma Hi. Para mim é uma Hilux. E não tem por que ser Hilux, poderia ser um S10. Pode ser uma Ford, qualquer coisa. Está fazendo o que eu preciso. Então, nós somos pressionados todos os dias para descontentamento. Nós precisamos aprender, irmãos, a contentar com pouco. Olha o desperdício. É só você ir a um ponto ecológico da cidade. Como chama? É um ponto ecológico mesmo, de reciclar, hein? O Bolsão.
bolsão. Então você vai nesses pontos, você vê o quanto de coisa que joga-se fora. Coisas prestáveis. É uma vaidade. Porque nós não contentamos, Fábio, com o pouco. A gente quer sempre estar no top, a gente quer sempre ter mais, e mais sem necessidade. Otaviano estava dizendo de algo que ele trouxe dos Estados Unidos, não sei para quem, não sei se é para a mãe, aí ele disse, nem abriu! O que você comprou como necessidade e ainda está no pacote lá na sua casa? Isso é evidente que a gente não contenta, a gente tem que comprar. Então nós precisamos contentar com pouco. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, nós já lemos, Paulo exorta a este jovem pastor, para que ele pudesse entender que a cobiça e o contentamento são mutuamente exclusivos. Se eu cobiço, eu não vou conseguir cobiçar e contentar. Cobiça é aquilo que eu quero ter, que eu não tenho. E às vezes eu cobiço algo que é do outro. Que é o caso lá, quando cai, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Às vezes eu falo, esse é meu sonho de consumo. Agora, uma coisa é se eu acho bonito isso. Eu acho bonito um punhado de coisas. Mas jamais sonho tê-los. Até porque eu não preciso. Eu não preciso. Então a gente precisa entender que cobiça e contentamento não são compatíveis. Eu preciso aprender a agradecer a Deus pelo que eu tenho e contentar com pouco. Contentar com pouco é também um aprendizado, irmãos. E é um caminho para o contentamento. Eu preciso louvar a Deus por aquilo que Deus tem me dado. Quarto passo, aprender a viver acima das circunstâncias da vida. Aprender a viver acima das circunstâncias da vida. E esse é um aprendizado, parece zen o negócio, né? Mas é isso aqui mesmo. É também algo que a gente dificilmente consegue desvincular. Nós precisamos entender o que está acontecendo, mas entender que Deus está dirigindo o que está acontecendo. Aí você começa a usufruir da presença de Deus em meio à circunstância, em meio à dificuldade. Vamos ter um entendimentozinho, a melhorar o nosso entendimento com um texto. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Olha que coisa fantástica. Paulo não tinha prazer na dor em si mesma. Paulo não era um masoquista. Mas o que Paulo está colocando aqui é que ele sentia prazer no poder de Cristo manifestado nele e por ele em tempos de enfermidade, em tempos de enfrentamentos, em tempos de censura, de perseguição e de sofrimento. Nós devemos ter
prazer no poder de Deus operado em nós em meio a essas circunstâncias. E isso eu chamo de viver acima das circunstâncias. O poder que Deus nos dá para estarmos vivendo isso. Dor é dor em qualquer lugar, sofrimento é sofrimento em qualquer lugar, mas o prazer está em Cristo. No poder de Cristo, operando nele, para que ele possa suplantar todas essas situações. E isso nos falta, irmãos. Isso nos falta muitas vezes. Vocês querem ver, num velório. Eu meço muito, irmãos, o nível de crescimento espiritual das pessoas quando eu vou fazer o velório de um ente querido deles. Aí você mede o nível. Você mede o nível de certeza de vida eterna. Você mede o nível de comprometimento com as promessas de Deus. No sofrimento, a mesma coisa. Qual o nível de desespero dessa pessoa? Qual o nível de esperança dessa pessoa? Tudo bate aqui, irmãos. É viver sobre as circunstâncias, acima delas. Não é que Paulo disse, eu gosto de sofrer. Não. Paulo está dizendo que nesse tempo de sofrimento, ele usufrui da suficiência de Deus. Ele usufrui do poder de Deus. Irmãos, é aquela coisa que não tem como explicar se você não passar por ela. Não tem como explicar. Não tem. Ou você experimenta, ou você não sabe o que é. Não sabe o que é. Ou você usufrui como experiência pessoal, ou você não vai saber o que é isso. Suficiência de Cristo, poder de Cristo, porque é lá que Cristo mostra a sua suficiência. Quinto lugar, lá nós falamos da providência de Deus, aqui eu quero falar da provisão de Deus. Aprender a confiar no poder e provisão de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus capítulo 13, verso 5, leia lá. O que podemos ver lá? As promessas de Deus, irmãos. Ele infunde isso nos nossos corações. É como na escritura profética, ele escreve em nossos corações. E quando ele escreve em nossos corações, não tem borracha no mundo que apague isso aí. Ele escreve e fica fincado na nossa história. Pode ler, Hebreus 13. 13, 5, bem alto. Provisão de Deus. Risque isso aí, irmãos. Risque esse texto. Olha, contente com aquilo que você tem. Ele não vai deixar faltar. É Ele que é o Deus provedor. É Ele que vai dar a cada um de nós o sustento diário. É Ele que provê. É Ele que cobre as nossas necessidades. É da sua mão que nós recebemos toda a providência, todo o sustento. Efésios 3,16. Efésios 3,16. Olha que coisa fantástica. A provisão de Deus também para o nosso equilíbrio interior.
é nesse momento que a gente precisa desse equilíbrio interior. E o texto está dizendo que isso vai ser dado-nos. Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma aula, de algo que você vai sair daqui já sabendo. Isso não vai acontecer. Isso aqui é para nos comprometermos a aprender isso no dia a dia. É reler isso, ouvir essa mensagem de novo, para trazer alguns pontos que você perdeu e começar a colocar esses passos no dia a dia na sua vida. E por último, irmãos, o apóstolo Paulo também, ele enfatiza que para aprendermos contentamento, nós temos que começar a desenvolver a mentalidade do bem-estar do outro. O homem egocêntrico é um homem descontente. O homem egocêntrico é um homem descontente. A pessoa que não consegue abrir mão em direção ao outro, não importa se é de bens, se é de tempo, se é para compartilhar a vida, se é para fazer alguma coisa, essa pessoa ela é egoísta e ela não está contente. Não está contente com ela, não está contente com nada que envolva a sua vida. O homem que tem uma alma generosa é um homem contente. Ele tem o prazer de abençoar as pessoas. Você pode olhar a vida dessas pessoas. Pode até não ser bênçãos materiais, que não necessariamente precisam ser bênçãos materiais. A pessoa que é dada em função dos outros, essa pessoa, ela recebe o benefício da bênção do Senhor. Ela está contente. Pode olhar se ela não está contente. Ela quer que alguém participe daquela realidade. E Paulo constrói isso a partir de Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, interessar-se pelo outro. Isso gera contentamento. Quando eu aprendo a dividir, quando eu aprendo a dar para o outro. Paulo escreve à igreja de Corinto, lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, verso 6, ele fala da semeadura. Irmãos, olha, eu não sei se vocês têm, mas pessoas que plantam couve, cebolinha, banana nanica, essas pessoas têm um prazer tremendo de dar. Eles enchem, por exemplo, eu chego lá na Aninha do Zezito, aí o Zezito panha, eu não sei se ainda tem aquela horta lá, porque tem um tempo que eu não vou lá. Mas encho a sacola e dá, eu acho que ela passa isso para todo mundo. Então, o que é isso? É o prazer de ter produzido alguma coisa para que você leve para casa. Você nota que é um prazer que a pessoa tem em distribuir. Isso gera contentamento. Há alguma coisa na mente da pessoa, quando ela pensa no outro, que liberta de pensar em si mesmo, de vangloriar-se, de achar que ela é o bambambam e que tudo tem que ser para ela. Ensine seus filhos a dar aquilo que ele não está usando para outra criança. Você vai estar ensinando algo fantástico. Filho, agora você cresceu,
esse brinquedinho que não tem nada mais a ver com você, nós vamos visitar o orfanato e você vai doar isso para alguma criança que você achar que deve doar. Deixe ele à vontade. Entregar pessoalmente isso. Ele vai aprendendo a doar. Eu vivi num contexto de pobreza, como os irmãos sabem, mas era uma coisa interessante lá no bairro onde nós morávamos. Quando se matava um porco, dava-se um pedaço de tocinho, um pedaço de carne, ou então um meio metro de linguiça, 1 metro de linguiça caseira, para cada vizinho. E aí quando eu ouvia um porco morrendo perto da minha casa, eu dizia assim, comigo mesmo, eu vou ter carne de porco hoje ou amanhã. Porque viria. Quando a minha mãe fazia broa, pão de queijo, ela punha num lugar, ó, leve isso para... Eu cansei de fazer isso várias vezes. Ó, leva para a dona Judite, ó, leva isso aqui para o senhor Geraldo, ó, leva isso aqui para a dona Geni. Eu era o agente distribuidor do bolo da minha mãe. Ó, fulano gosta muito desse bolo, então vou levar, ó, leva para fulano esse bolo. Não é? Então, leva o bolo para aquela pessoa. Então, é distribuir. Porque você está contente com aquilo que Deus te deu e você vai aprender a compartilhar. Eu quero que você leve para casa alguns textos. Olha, Provérbios 11. Dá para a gente ler. Vamos ler esse texto aqui para a gente. Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 19, 17. E Lucas 6, 38. Leia bem alto. Provérbios 11, 24 e 25. Eu acho interessante que o provérbio Salomão usa a alma generosa. A alma generosa. Ele não está falando, ele usa a realidade, a nossa entidade interna, espiritual, para qualificar generosidade. Não é o contexto veterotestamentário com a perspectiva neotestamentária, que Jesus diz assim, ó, não deixe as pessoas, vocês dão as coisas para os outros ficarem olhando. Salomão diz que esse negócio tem a ver com a sua alma, tem a ver com o seu homem interior. A alma generosa, essa prospera. Não é minha cara, irmãos. É meu homem interior é que tem que prosperar. É ele que vai segurar a barra com a minha caminhada. É ele que segura. Meu homem exterior, como diz Paulo, ele vai apodrecendo e vai se deteriorando todos os dias. Não é? Verso 17 do capítulo 19, de Provérbios ainda. Olha, irmão, se tem uma coisa fantástica é quando você supre necessidade de alguém menos favorecido. Pega aí, leva, acha uma pessoa. Eu não preciso ter um endereço, preciso esperar essa pessoa chegar até mim. Eu posso sair e abençoar alguém. Sabe quando eu gosto de fazer isso? E eu sempre, quando entro no supermercado, eu peço a Deus a oportunidade para fazer isso. Sabe assim, quando você entra, eu gosto de comprar naquele dia, lá do sol, lá do Igaçaba. Aí você vê que a pessoa está ali contando o dinheirinho. Aí sabe o que ela deixa para trás? O açúcar, o feijão. Aí sabe a minha hora. A senhora está deixando para trás por quê? Filho, eu não dei o dinheiro para pagar. Não, então só vai levar. Eu vou pagar para a senhora, esse aqui. Só espere eu passar, porque ele vai passar na minha conta.
Eu disse, você passa. É dela o café, o açúcar, o feijão. Então, é um momento bom de você mostrar a sua generosidade. Porque a pessoa está ali para comprar, é 1 quilo. Eu já vi gente deixar sal para trás, irmãos. E sal é uma das coisas principais no tempero. E é baratíssimo o sal. Custa 99 centavos, R$1, 1 e pouquinho 1 quilo de sal. Eu já vi gente deixar sal para trás. Só está deixando o sal para trás por quê? Porque o dinheiro acabou. Quanto falta? R$1. Aí eu estou com R$1,50 para estar aqui. Só vai levar o sal. Nunca mais veja que a pessoa. Não precisa de ver, para que ver? Há uma promessa, irmãos, na palavra de Deus, que a alma generosa, essa será abençoada. O que dá aos pobres, pensou em emprestar para Deus, eu queria ter tudo na mão do Senhor, e tenho. Porque tudo é dele. Então, quando está nas mãos do Senhor, pode cair na panela do pobre. É isso que a gente precisa de entender. Da pessoa que necessita. Senhor, não precisa ser aquele que vem me pedir. Senhor, eu quero cruzar com alguém que eu preciso de ajudar hoje. Eu saio, quando eu vou ao supermercado, eu quero ver alguém que eu preciso de ajudar. Tirar alguma coisa da minha compra e pôr no pacote da outra pessoa. Faça isso. Quando você vê que a pessoa na sua frente está comprando ali, está 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, e eu estou levando 3 pacotes de açúcar, de 5 quilos. Aquela pessoa está levando 1 quilo de açúcar. Ainda fica pondo produto por produto, para ver se vai dar, se não vai passar. É essa pessoa que você precisa dizer assim, olha, eu estou lhe dando isso aqui. Ah, não precisa, eu estou sentindo o coração para lhe dar. E não rejeite, porque isso é ingratidão. Obriga a pessoa a levar. Alma generosa. Quem dá aos pobres, irmãos, os pobres estão aí para ser abençoados por mim e por você, que temos um pouquinho mais. Não espere chegar na sua casa. Olha, eu tô com R$2 na caminhonete. É uma pena que tem um menino ali, ele está na 36. Para mim ele é deficiente visual. A maneira que ele anda, ele deve enxergar muito pouquinho. Ele põe 2 saquinhos de amendoim no seu carro. Lembra, ali no pet shop, ali nas farmácias ali. Quando a 36 vai bifurcar ali, tem um rapaz ali, ele vem pondo, eu já peguei esses R$2, um punhado de vezes, ele não chega. Eu não tenho como passar o carro e parar a caminhonete no meio para dar para ele o dinheiro. Eu estou dizendo, se a hora que for preciso desses 2, ele vai ficar aqui. Eu passo ali 2 vezes por dia. Está lá os R$2, são R$2 o pacotinho. O pacotinho. Eu quero dar para ele os R$2 e não levar os pacotinhos. Venda para outro, para que esses 2 pacotinhos lhe dê 4. Está lá, tem 2 moedas de R$1 no puxador da caminhonete. Para ele. Vai chegar. Vai chegar, a hora que estiver faltando, a hora que eu for, está faltando os seus 2, Ezequiel. Então, eu não posso ficar na margem de lá. Tem que ficar na do meio. Então, dificilmente, mas eu vou acertá-lo. Qualquer coisa, qualquer momento, ou eu vou estacionar lá na frente e vou voltar. Acho que acaba fazendo isso, é mais prático, né? Semana eu vou fazer isso. Então, faça isso, queridos. Faça isso. Às vezes eu não quero dar, mas dê a si mesmo. Dar não é algo também, irmãos, natural. A gente quer reter. A gente quer reter. Mas aprenda a ser um coração generoso. Homem egocêntrico é um homem descontente. Quer mais, o que tem não contenta com o que tem. E que Deus nos abençoe.
Domingo que vem nós vamos começar a fazer o trabalho sobre a liderança da igreja. Nós teremos em maio eleição de presbíteros, termina hoje as indicações, todos os membros professos poderão fazer a indicação dos nomes, o conselho vai estar reunido na terça-feira, nós vamos estar olhando esses nomes, e para esses nomes irem para a eleição, passa-se pelo conselho. Lá no conselho tem uma peneira. Primeiro, a questão de crescimento espiritual, que às vezes a igreja não sabe, que precisa passar lá. E um dos primeiros requisitos de se ser presbítero é que a pessoa precisa ser dizimista. É a única vez que eu sei que alguém é dizimista ou não é. É a única vez. Eu não fico atrás se você é dizimista ou se não é. Isso não é problema meu. Mas lá no conselho, a primeira pergunta que eu faço, sabe por quê? Porque nós vamos lidar com realidades de Deus. E se você não for fiel a Deus, você vai atrapalhar se você entrar no conselho da igreja. Você ser infiel sentado aí, o problema vai ser só para você e para sua casa. Mas se você for infiel do lado de cá, você vai atrapalhar o mover de Deus na vida da igreja. Vá por mim. É assim que funciona. Então, claro que nós vamos chegar aqui, fulano não foi candidato porque não é dizimista. A gente não vai fazer isso. Mas a pessoa que indicou vai ficar sabendo. Porque ela vai vir perguntar porque o nome que ela indicou não apareceu na lista. Então a gente, particularmente, a gente diz para a pessoa o porquê. Às vezes é neófito também que não pode. Às vezes tem problema de transferência, de membresia da igreja. Às vezes esbarram dos princípios bíblicos para a liderança. Por isso que eu vou, o mês de abril, da agora para frente, eu vou falar sobre a liderança. E eu até estou preparando o estudo. O que meu pastor não pode ter como líder espiritual? Mas eu vou fazer esse estudo só em 2018. 2018 eu vou fazer esse estudo como... 2018 eu vou fazer uma série de estudos para deixar com os irmãos esses princípios. Mas esse do presbítero eu vou fazer essa semana. O que Deus requer dos líderes? Se a gente não tem, temos que buscar recursos de Deus para isso. Às vezes nós somos inadequados mesmo, é Deus que vai alinhando-nos. Mas a gente precisa de ter algumas realidades básicas. Se não tem, por exemplo, caráter. O líder precisa ser um homem de caráter. Boa reputação. Precisa de ter. Não precisa ter só carisma. Fulano prega bem, mas ele é um bandido lá fora. Fulano canta muito bem, mas a vida dele lá fora é uma tranqueira. Não serve. Não serve. Deus não usa pessoas assim. Se eu tenho carisma, eu preciso de correr atrás do caráter. Porque isso se forma, isso trabalha. Eu busco isso do Senhor. Vamos colocar em pé e orarmos, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela bênção desse dia de hoje. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos chama para uma vida de gratidão. Nos chama para uma vida de dependência absoluta e totalmente do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos, através do Teu Espírito Santo, estes ensinamentos. Agora o que nós queremos, ó Deus, é colocá-los em prática. Porque nada, Senhor, vai resolver para as nossas vidas se nós não os colocarmos em prática. Por isso a nossa oração é que o Senhor nos ajude, através do nosso divino instrutor, o Teu Espírito Santo, a termos oportunidades de abençoarmos com as nossas vidas aqueles que estão à nossa volta.
abençoarmos com atitude de contentamento, de mostrarmos que apesar de não termos, ainda assim somos contentes. Que apesar de não usufruirmos de uma saúde boa, ainda assim somos contentes. Apesar das circunstâncias, somos gratos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe de uma maneira muito especial. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.